Vídeo. Vamos para o vídeo. Estamos no ar. Salve, salve, pessoal. Olha aqui quem está aqui. Live mais esperada. Estamos no ar. Ela... Deixa eu ver aqui. Espera aí que... Deu um... Agora foi. Aqui quem está aqui. Live mais esperada. Estamos no ar. Vê se aparece para você aí. Ai, meu Deus. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, nem me caracterizei. Gabriela, se controla, garota. Se controla, Gabi. Gabi, que eu queria primeiro, antes da gente começar, Regina, agradecer a Mate Leão, que me patrocinou na última live, porque senão eu não teria conseguido trazer a Gabriela para cá. Foram alguns litros de mate que eu tive que mandar lá para Teresópolis, mas, graças a Deus, eu consegui. E, enfim, agora é Coca-Cola, né? Agradecer a Coca, que é a dona do mate. Agora é Coca-Cola. Agradecer a Coca, que é a dona do mate, e está dando uma força para a gente aqui nessa coisa. Seja bem-vinda, Regina. É um prazer te receber. Obrigada. Aqui. E antes de começar, eu queria te perguntar: teu nome tem a ver com alguma coisa que eu estou pensando que tem? Rainha do Céu? Sim. O meu padrinho, ele é um sacerdote e a minha tia, ela é muito da igreja, então eles decidiram escolher de uma forma bem especial, né? Sou Regina Selle e significa Rainha do Céu. Que massa, que massa. Mandaram um beijo para a favorita aí. Beijo, Gabi. E sua família é católica? Sim, todos católicos. Todos sim, católicos. Família toda. Parte de pai e parte de mãe. Você é membro do movimento dos Focolares. Como foi que você conheceu? Então, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, quando meu pai partiu para o paraíso. E aí, a minha tia, que é voluntária, ela sempre encaminhou eu, meu irmão, os primos todos para o movimento, né? E também tem um primo focolarino, ele mora na Venezuela. Então, eles dois sempre plantaram na gente, né? Colocaram a sementinha do ideal. Então, eu fiquei no movimento até Gen 3 menor, mais ou menos, idade de 10, 12 anos. E acabei me afastando um pouquinho. E retornei depois, com uns 18 anos, em 2011, quando fui convidada para uma Mariápolis. Aí começa realmente toda a história do envolvimento no ideal, né? Entendi. E, assim, você é formada em pedagogia. Isso. E o que te levou para a pedagogia? Porque muita gente fala, você já deve ter ouvido, mas, Regina, você vai ser professora, vai passar fome, não vai ganhar dinheiro. Regina vai ser médica, engenheiro, advogada, né? Mas, sim, enfim. Então, a história com a vocação profissional, ela está totalmente ligada com a obra, né? Porque nesse convite, em 2011, para participar de uma Mariápolis, que foi lá na Mariápolis Santa Maria, a gente, normalmente, nesses encontros de Mariápolis, se tinha um giro, né? Eu estava no pré-vestibular, estudando para entrar numa faculdade, e ainda não tinha decidido, né? E aí fui para esse encontro, em 2011, e lá nesse giro, conhecendo toda a Mariápolis, a gente parou na Casa Gen, né? A minha escala tinha a Casa Gen. E aí eu escutava a história daquelas meninas que viviam da Providência e toda aquela fraternidade, o mundo todo, e eu, que negócio estranho. Mas dentro de mim, disse, cara, eu queria viver isso também, né? E aí, quando a gente saiu do giro, a minha tia, essa que é voluntária, ela me perguntou, né? Você não tem o desejo de vir morar aqui? O que é que você sentiu e tal? Eu digo, tia, pode, né? Aí ela disse, aí automaticamente me apresentou a assistente Gen 2 da época, que era a Cone. E aí foi quando começou realmente a nascer, né? Vamos conhecer. Tipo, como eu estava muito tempo afastada, eu participei quando era criança, então eu comecei toda uma formação. Então isso era quando você é criança, depois que você passa a fase adolescente, jovem, adulto, é totalmente diferente, né? Sim, sim.
E aí voltei para Arapiraca, né, depois desse encontro, e comecei a me encontrar com as meninas, as Gen 2 da minha cidade, né, que eu moro no interior de Alagoas, sou do interior de Alagoas. Pronto, e aí comecei a formação já me preparando para ir para a escola Gen no ano seguinte, eu teria 6 meses de preparação, né, até que chegou o dezembro, mais ou menos, já para o comecinho, a gente ia ter um retiro em janeiro de 2012 e eu já ficaria para a escola Gen, né? E aí veio a ligação da minha responsável, né? E aí realmente você realmente vai querer deixar tudo agora, faculdade, eu digo, vou, com certeza. Na época eu namorava, então, mas ao mesmo tempo era, cara, eu escolhi isso e vou, né? E vamos embora, pronto. Aí fui para Mariápolis, Santa Maria, a gente participou do retiro e tal, e de repente ficamos em 2, né, por enquanto, esperando as outras chegarem para a caseta, né. Era mais ou menos o final de março para começo de abril. Eu trabalhava nessa época no ateliê da Mariápolis. Uhum. E aí, nesse período, de março para abril, conversando com a minha assistente, eu sentia também de terminar aquele relacionamento, né. E para mim estava sendo difícil porque era por telefone, então tinha toda uma situação. Mas enfim, né? Dei o passo e terminei aquele relacionamento. Só que bateu aquela bad depois, né? Cara, trabalhar no ateliê, tinha terminado o relacionamento, estava longe da família. E aí foi quando começa realmente a experiência com a vocação profissional, né? E aí eu conversando com a minha assistente, ela entendeu que talvez seria necessário eu ir fazer um trabalho que me ocupasse mais, que me deixasse... E eu queria ir para a escola Santa Maria, né? Trabalhar lá. Pronto, aí trabalhei na escola Santa Maria no período de abril até novembro, antes de retornar para Arapiraca. E ali eu tive a certeza de que eu tinha que fazer algo, né? Ali eu poderia também dar o meu contributo na educação, né? Uhum. E pronto, e quando eu voltei mais ou menos no finalzinho de novembro, começo de dezembro, dia 4 de dezembro de 2012, foi o vestibular para pedagogia, e aí eu iniciei, assim, né? Uhum. E aí me perguntaram aqui, então, pergunta para a Regina, qual o sonho profissional da Regina? Então, também, só um parênteses, o Franco Anzures também bateu do aplausos para você. Então, em 2018, eu comecei a trabalhar em um escritório de advocacia, tipo, nada a ver com a minha área. Opa! Sim, fui parar no financeiro desse escritório. E foi uma das experiências mais belas, assim, que eu tive, porque, não sei, me fez ver outro lado, né, da vida acadêmica também, né? E aí começou a nascer uma paixão pelo direito, né? Opa! Só que aquilo... Estou gostando disso. Sim, só que aquilo, não sei, eu me deparava com as situações de encontrar com os clientes, então tinha toda aquela alegria quando o benefício era aprovado, tinha também toda aquela tristeza quando não era aprovado e a gente tinha que fazer esse comunicado. E ali eu dizia, né, meu Deus, aqui também eu posso dar o meu contributo, né? Então, é um sonho profissional que eu coloquei bem lá no coraçãozinho mesmo, diante também da escolha vocacional, de confiar, né? Se for da vontade de Deus, também demonstrando esse meu interesse em cursar outra faculdade, que seria essa de Direito, entregar, realmente confiar, né? Se tiver nos planos dele, esse desejo vai se realizar, né? Ah, com certeza. Vamos rezar por isso. Obrigada, Gabi. Vamos rezar por isso. Obrigado, Gabi, também. Fiquei feliz de saber. Vamos te receber no clube de braços abertos. Qualquer coisa que você precisar, alguma dúvida, pode bater aí que a gente está aqui. Sim. Difícil, é uma vida, não é uma profissão fácil, como todo mundo acha que advogado é rico, né? Se advogado fosse rico, quem dera. Mas é uma profissão que te dá bastante orgulho, acho que te dá um orgulho muito enorme, assim, né? O dia a dia, o pessoal, assim. Daí, você hoje se especializou em psicopedagogia, foi isso? Psicopedagogia. Isso, em 2000.
18 eu fiz essa especialização. O que te levou para essa especialização? Então, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu também queria começar a investir na área educacional, né? Na área profissional também. Então, foi meio que cair de paraquedas nesse curso, uma pós-graduação em psicopedagogia, mais focado para a educação especial. Então, também durante o curso foi me apaixonar pela área, né? Mas foi na verdade mesmo, dentro, foi aquele curso que caí realmente de paraquedas, né? Então, isso que fez assim. Passado esses sonhos profissionais, você falou que muito da sua profissão tem a ver com a obra, né? Tem a ver com o seu envolvimento na obra. Você falou já como você conheceu, a melhor psicopedagoga, ela está em cima mesmo, acabaram de falar aqui. Eu queria te perguntar, você falou que estava namorando, né, a uma certa altura da sua vida. Aí, como você enxergou ou talvez, que o matrimônio, que esse caminho não era para você, e sim a vida consagrada? Também pode ser levada no casado, mas a vida consagrada celibatária. Como que você enxergou essa mudança de rota? Assim? Qual foi o clique? Então, quando eu decidi terminar esse relacionamento lá em 2012, foi justamente pensando na minha vida de unidade no momento presente, né? Porque eu sentia que eu nem estava conseguindo viver aquela experiência que eu tinha escolhido com a Gen, e nem conseguia viver aquele relacionamento à distância. Então, o mais prudente para aquele momento, que foi uma decisão muito consciente, foi o fim daquele relacionamento, né? Uhum. E mais ou menos alguns meses depois, já no ano de 2012, eu tinha sentido já algo, né? Eu dizia assim, isso também pode ser uma opção de vida para mim, né? A vida no Focolare. Só que eu lembro muito bem que foi um momento que eu tinha ido à missa e eu não conseguia entrar dentro da igreja. Lá na Mariápolis Santa Maria, vou explicar. Lá na Mariápolis Santa Maria, em frente à igreja, tem tipo uns degraus que você fica, também assiste a missa ali, né? E aí, fiquei lá e comecei a chorar, né? Meu Deus, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo aqui, né? Eu só chorava e eu não conseguia achar a resposta para aquele sentimento que eu estava tendo, né? E aí chegou uma popa do nada, do meu lado, e olhou para mim e disse, né? Olha, Regina, se te faz sofrer, não é vontade de Deus, né? E eu lembro que o sentimento daquele momento era também a possibilidade de entrar no Focolare, né? Só que quando ela me disse isso, foi meio que, vou guardar isso aqui no coração e deixar, vamos ver o que vai acontecer, né? Só que aí voltei para Arapiraca, depois dessa experiência da Casa Gen. E nesse retorno, comecei a faculdade, me dediquei ao estudo e tal, e deixei de lado aquele desejo que tinha nascido naquele pequeno momento ali, naquela experiência, né? Pronto, aí em 2014, isso já 2 anos depois, eu iniciei outro relacionamento, e até 2016, mais ou menos, e quando foi em 2017... eu fui para um encontro de formadores, que na época eu era assistente Gen 4, lá na Mariápolis Santa Maria de novo. E nesse encontro eu conversei com uma das popas, que na época era assistente Gen. E nessa conversa eu dizia, né, do desejo também de fazer uma experiência que saísse um pouco da minha zona de conforto, né, que eu queria fazer uma escola Gen fora, né. E uma das minhas opções era me dedicar ao movimento Gen, na época, lá em Lupiano, no centro, ou ir para Montei. Eu queria um desses dois extremos, porque ia me tirar, né, um pouco dessa zona de conforto. E aí ela disse, por que não aqui novamente, né? E eu, que legal. Não estava nos meus planos, né, voltar para Mariápolis Santa Maria, né? E ela disse, não, Regina, você já tinha concluído a faculdade, faltava apenas apresentar o TCC, estava naquele processo de término. E aí ela disse, por que não, né? Porque agora você poderia contribuir, já formada, né? É um fruto da Escola Santa Maria e agora seria esse contributo. E a gente está precisando, né? E dentro de mim eu dizia, né? Tá,
tipo, vou fazer a minha parte de apresentar logo o TCC, de ver o que é que eu faço, mas vou entender o que é que Jesus me pede também. Só que dentro de mim eu não queria realmente, sabe? Fazer uma nova experiência na mesma Mariápolis, né? Então, voltei para casa depois desse encontro e fui direto conversar com o meu coordenador do curso. E nessa conversa, eu perguntei se haveria possibilidade de eu apresentar o TCC antes das outras, né? Porque a gente só iria apresentar em agosto. 2017. E aí ele disse sim, sem problema nenhum. E eu, que legal! Então, tudo começou a se encaixar, assim, né? Para mim fazer realmente essa experiência novamente na escola, né? Santa Maria. Voltar e fazer uma escola GEM agora na Mariápolis Santa Maria. Então, me organizei. Na época eu não estava, já tinha terminado aquele relacionamento. Mas, então, aí chegou mais ou menos, era 17 de março, e eu fui, 16, 17, fui para Mariápolis para fazer essa experiência na Escola GEM e também na Escola Santa Maria. E aí, no dia 19 de março, eu recebi a notícia do meu irmão, meu primo, que foi criado junto comigo, que tinha partido para o Paraíso. Nossa. Então, dia 16, 17, eu cheguei na Mariápolis, dia 19 ele tinha partido, né? E aí, nessa notícia, eu, tipo, como era Recife, Alagoas, era mais próximo, daria para vir para o enterro e tal. Então, foi um momento assim, né? Tá, vou, mas também deixei tudo na caseta, né? Não trouxe nada, vim só com uma bolsinha mesmo. No coração tinha aquele desejo de retornar para a experiência, mas ao mesmo tempo vinha todo lado, né? A família, e, enfim, tantas coisas assim, né? Pronto, voltei para casa e aquela criatura deu total assistência à minha família, e, enfim, né? Ficou meio que perto, né? Assim, foi uma pessoa muito próxima, aquele ex-namorado, né? Então, ali, diante daquela realidade de ter perdido meu primo, de ter aquele relacionamento possivelmente de volta e tal, era mais uma vez escolher, né? Tipo, o que é que você está querendo aqui? E aí, com mais ou menos 15 dias depois da morte do meu primo, eu decidi voltar, né? Então, esse voltar também colocaria na balança o término real daquele relacionamento. Uhum. Então, voltei para a escola GEM, fiz a experiência, seriam 4 meses de escola. E nesse período, mais ou menos, tem o fórum, né, que é um encontro do movimento juvenil, lá na Mariápolis. E aí eu tinha pedido, né, para as Popas, para que eu participasse daquela experiência, né? Eu queria ajudar concretamente a GEM 3, né? Então eu fiquei como um ponto lá da caseta na época em ajuda, né? Esse suporte para a responsável da GEM 3 durante o período da escola. E nesse período da escola, a gente teve um momento sobre o tema do ano, que era Jesus abandonado, com Aurélio, nosso atual agora responsável do Brasil, nosso ponto. E a Aurélio dava esse tema, né, para o GEM 3 e assim, e aí eu tive que sair da sala correndo, porque na metade do tema eu já estava em prantos, assim. Naquele momento eu senti, né, por que não me doar toda a Deus, assim, né? Por que não essa experiência também no Focolare, né? Então, a partir daquele momento, que eu senti realmente que, além de ser uma possibilidade, a vida no Focolare era a que ele estava pensando para mim naquele momento presente. Então, daí em diante, começou todo o percurso, realmente, né, nessa vocação. Assim. Então, vinha todas as lembranças daquela primeira experiência de 2012, onde eu chorava e não entendia o porquê, mas ali já sentindo que era o primeiro sim, né? E ali era um renovar-se a cada momento, a cada experiência também, né? Uhum. Tem um aqui que diz... Agora me explica uma coisa. Alguém mandou 2 comentários aqui. Não, um deles você sabe quem é. O primeiro, Popa Ninja. Meu Deus, Gabriela! Você podia explicar para a gente o porquê. E o segundo foi a Adelina Prieto, Popa Blogueira. Essa Popa eu sei porque eu vi que a Gabi serviu de modelo para algumas coisas enquanto na experiência enquanto vocês estavam lá na Mariápolis, lá em Gineta. E eu queria entender por que Popa Ninja, Popa Blogueira,
Explica para a gente aí. Se as meninas puderem colocar também aí, depois a gente... Depois a gente vai conversar no privado, tá, meninos? Então, o Popa Ninja eu acho que tá muito ligado, porque eu sempre tive um relacionamento muito aberto com todos os Gen, né? Eu, por muito tempo, fui responsável da Gen 3 e também Gen 4, né? Então, tinha um relacionamento, né? Regina e a Gen 3, né? Então, acabava que eu tinha uma abertura a mais de também ter noção do que acontecia nos encontros, né? E aí, você sabe, né? Encontro de jovens, você tem que estar com a anteninha 100% ligada, né? Tipo, não vai ficar perto, não. Vamos ficar aqui com a responsávelzinha. Ai, meu Deus. E aí era isso, né? Tipo, a gente tem esse costume de achar, né, que aquela popa que brota do nada, né? A popa ninja é aquela que você tá aqui conversando do nada, ela tá brotando, assim, né? Samurai. Então, sim. Então, por eu ter um pouco mais de afinidade com a Gen 3, eu tava sempre por perto e também acabava que eu era aquela que sempre atrapalhava os planos da Gen 3, né? Mas, enfim. Só um minutinho que a produção tá batendo aqui. Fala aí. Foi. Uhum. É. A produção é o patrocinador, né? A gente tem que derrubar. Claro, não vão perder os clientes. Muito obrigado. Interrompemos o coisa, porque né, minha mãe que é preocupada. Aí me deu notícia lá de Rio Branco que o negócio está feio. Inclusive, quem quiser rezar pelo Acre, por favor, reze. Mas voltando ao que a gente estava falando. Quer dizer, então, que você é uma dessas aí que as meninas estão se reunindo. Pá! Regina. Tudo bom, meninas? É isso aí. Meu Deus, vai acabar, porque agora, depois delas descobrindo isso, já era, né? Enfim, então esse pode ser nesse sentido, assim, né? Uhum. Gabi entregou. E explica essa, do Popa Blogueira. Essa eu já, antes de te conhecer, já havia, porque eu sei que a Gabi dizia para mim, quando ela estava no discernimento, que ela ia ser uma Popa moderna, e com ela não tinha isso, que não sei o quê. Aí eu lembro até que um irmão de uma amiga nossa, ele é pequeno, deve ter uns 12 anos, 13, aí ele falou assim, ela é bonita, né? Aí disse, tu não tem vontade, tu não vai namorar com ela? Não, eu disse, eu não posso, porque o noivo dela é brabo. Aí disse, quem é o noivo dela? Eu disse, é um cabeludo aí, muito famoso e tal. E ela dizia isso, que seria uma Popa moderna. E aí eu vendo, né? Às vezes ela postava alguma coisa no Instagram, a gente, de vez em quando, trocava algumas mensagens, e ela modelo lá, né? Porque lá na Mariápolis tem várias, para quem não sabe. Enfim, depois a gente pode olhar aí nos outros vídeos, a Gabi explica mais ou menos o que é Mariápolis e tal. Lá na Mariápolis tem várias coisas, né, para a pessoa trabalhar. Tem biblioteca, padaria, etc. E tal. E a Gabi era modelo, e você estava junto com ela nessa aí, me parece. Meu Deus, eu era apenas a fotógrafa, né? Não, surgiu esse... Porque diante dessa realidade da pandemia, a gente também teve que se diversificar um pouquinho, né, nos trabalhos lá na pré-escola. E com isso, surgiu a oportunidade de trabalhar na Deluídia, né, que é uma loja de roupas das polpas, assim que as polpas são responsáveis, mas que atende toda a região ali de Vargem Grande. Então, na verdade, todo esse trabalho começou antes, porque havia uma necessidade nesse ramo tecnológico agora nas redes, né, Instagram, Facebook e tal, e o restaurante da Mariápolis, que agora é terceirizado, necessitava entrar nessa nova realidade, né, digital. Então, eu comecei a trabalhar com a Vivi, que é uma nutricionista responsável pelo o restaurante lá da Mariápolis, do Centro Mariápolis. Então, depois desse trabalho da Vivi, abriu portas para esse outro trabalho com a Sarita, que era a Popa responsável da Deluídia. Então, também necessidade de entrar nessa era digital, né? Então, a gente começou com o Instagram e tal. E nesse processo, por que não convidar a nossa modelo, né? É modelo oficial. Para fazer algumas fotos, né? Então, conversei com a Gabi, na hora ela topou, né? Então, a gente... Tipo, tinha nossos dias de trabalho,
que realmente a gente colocava o look nela, ela ia lá e montava, e a gente fazia essas fotos para a Deluídia, né? Foi um meio de entrar um dinheirinho na nossa realidade de pré-escola, né? Uhum. E vem cá, você então chegou, você foi ano passado, né? Que vocês chegaram antes da pandemia, se eu não me engano, né? Isso, chegamos em fevereiro. Você já vinha discernindo há um tempo, como você já entrou, como você já contou e tal. Mas chega uma hora que você tem que chegar para a família e contar. Sim. Como foi esse momento? Então, né? Para minha família foi um pouco mais fácil sair de casa, porque eu já tinha ido para a escola GEM, né? Já tinha feito 2 escolas GEM em 2012 e 2017. Então, sair de casa, mesmo, por exemplo, minha mãe, lá em casa é minha mãe, meu irmão e uma tia. Então, para eles já sabiam, eles não participam do movimento, mas já sabiam qual era a minha realidade na obra, né? De empenhos, de compromisso e tal. Então, sair de casa não foi difícil. Eu acho que o mais difícil foi esse retorno para Alagoas e não estar em casa. Acho que é a experiência mais difícil, assim, né? Mas esse sair, não. Esse sair a gente já estava acostumada, mas como eu sempre voltava da escola GEM e agora eu não voltei mais, então foi um percurso, é um percurso ainda mais difícil, né? Acho que tem dias que é mais difícil para mim do que para eles, né? Porque estando aqui em Maceió também me dá a possibilidade de ir um pouco mais, né, em casa e tal. Então, mas eles, assim, sua mãe ficou, mesmo que a realidade tenha sido fácil, houve alguma saudade, mas Regina, você vai, você não quer ficar, é isso que você quer, ou não? Eles aceitaram tranquilamente, assim. Ela, né, no caso. Então, quando eu comecei esse último relacionamento, a minha mãe automaticamente ela começou a se preparar, né? Começou a preparar meu enxoval. Então, sim, minha mãe é dessas. Então, até hoje, para dizer, tem uma parte da casa que tem um quartinho que tem panelas, né? E que ela tá tirando aos poucos, né? Vai com calma aí. Mas para dizer, né? Acho que dentro também remete, né? Será que realmente é isso que você quer? Será que você... Porque antes de ir para Mariápolis de Meta, no ano passado, bate também dentro da gente aquela incerteza, né? Cara, aquilo que a Gabi falou, né? Não é perder um ano, mas ao mesmo tempo é se dedicar um ano, né? Então, é tudo isso fora, né? A questão de trabalho, a questão da família, e vem a maternidade, porque não é porque a gente escolhe o Focolare, no sentido, a gente sente o chamado e dá o passo de viver essa experiência, que a gente também deixa de lado a nossa humanidade. Não, a nossa humanidade, ela vai junto com a gente, né? E a gente também tem os sonhos guardados, né? Não é que tudo vai-se embora. Pelo contrário, permanecem ali. Agora, o modo como você vai lidar com essas situações é que vai ser o diferencial. Então, para minha família, eu sinto esse apoio deles, né? Da minha mãe também eu sinto o apoio dela nesse sentido, né? Vai em frente, assim, né? E também por ter um primo que já é focolarino, isso também me deu uma abertura maior, né? De confiar, né? Porque eu acho que é aquilo, né? A gente é chamado, querendo ou não, a família também faz parte dessa experiência, mas eles não são chamados. Quem foi chamada foi eu, assim, entendeu? Então, é também de ter uma abertura na conversa, nos relacionamentos com eles, de ter esse cuidado, que também é difícil, né? Porque é isso que eu falei, né? A nossa humanidade está sempre presente. Sim. Só para mostrar para o pessoal o porquê, né, quem está vendo do apelido blogueira, eu me lembrei e achei um negócio aqui interessante, e vou compartilhar aqui para vocês. Olha aí, o porquê de Popa Blogueira e a modelo também. Ó.
Ela pensou que ela não ia aparecer aqui, mas olha ela. aí, Gabriela. Olha ela. Sim, fizemos várias fotos legais. Regina, voltando ao nosso caminho. Decidindo tudo isso, nada passa sem uma vida de oração, né? Sem a oração, sim, nada passa. A gente não toma a decisão porque a gente quer. Sempre o Pai está iluminando a gente. Sim. E a Regina provavelmente deve ter lá os seus métodos ou modos de conversar com Deus. Sim. Uma coisa que eu falei muito com a Gabi foi sobre o silêncio, e eu tenho falado muito com as pessoas aqui, sobre o silêncio. Né? Tem até uma música do Gilberto Gil que fala de se a pessoa se soltar, né? Desligar do mundo, como a gente diz, para conseguir. Né? Jesus fala isso, muito do silêncio também, Deus fala muito pelos profetas ou no Antigo Testamento. Eu queria te perguntar, como que é o modo Regina de conversar com Deus? Então, na pré-escola eu era uma das paroquianas, né, que a gente chamava assim, né, que eram aquelas pessoas que gostavam dos louvores e tal. Então, eu sempre fui desse lado de adoração, desses momentos que eu sinto que eu entro em profundidade, né, com Jesus, assim. Atualmente, eu tenho uma rotina, eu sigo essa rotina de oração, né, inclusive, nesse período da quaresma, um dos propósitos era começar, né, a ler a Bíblia, realmente, né, sentar, parar e ter o meu momento de leitura, né. E aí, diante disso, eu faço as minhas leituras, eu procuro sempre fazer pela manhã, né, porque eu acho que para mim também tem muito mais produtividade. Então, começo com a minha leitura bíblica, estou no momento com o João, então, faço a minha leitura bíblica, depois vou para o Salmo, e depois eu começo as meditações, né? Para estar também nessa sintonia com Kiara, né? Então, faço de 30 a 40 minutos de meditação depois da leitura, né? E o terço também, né? E a missa diária, claro, né? Eu prefiro sempre a missa pela manhã também, né? Eu sinto que é como se... É aquele momento que eu me abasteço, né? Me abasteço da palavra, me abasteço... Mas isso todos os dias? Você fala de a missa, quando você vai à missa diária... Não, você falou da missa diária, mas você prefere a pela manhã sempre? Sempre pela manhã, prefiro. Você é daquelas de bem cedinho ou tipo 9, 10 horas? A missa da manhã aqui é 6h20 da manhã. Nossa! Sim. Eu venho lá da minha cidade, a catedral, tem as missas bem cedo, né? Apesar de Rio Branco ser uma capital, uma cidade pequena, então, antigamente as missas eram bem cedo, meu avô vai também, assim, 10 para as 6, ainda nem amanheceu direito, ele está sentado lá no banco, aí ele, às vezes, quando eu durmo com ele, diz, vamos, meu filho, estou chegando lá. Aí eu só vou para dar 8, porque dá tempo de dormir mais um pouco. Eu não sou muito de ir à missa muito cedo, assim, não. Mas interessante. E continua aí. Não, sim, aí eu acabo também unindo, né? Então, tipo, pós-missa já tem aquele meu momento... Ai, Gabriela. Pós-missa tem um momento que eu também me dedico ao verde, né? Que é um momento da caminhada, do exercício. Só que tempo sempre se contempla, né? Se tem uma ligação, né? Por exemplo, aqui em Maceió eu tento fazer a minha rotina dessa forma, mas tem um pontinho, um lugarzinho secreto que eu encontrei, que para mim também é um momento que eu faço uma meditação mais livre, no sentido de sento e também tento exercitar esse silêncio, né? Então, que é um mirantezinho que tem aqui, que é dedicado a Santa Teresinha. Então, para mim, foi reencontrar a Santa Teresinha nesse mirante. Então, pós-caminhada, também sento ali e tento só observar o mar, sabe? Tentar entrar em conexão com Deus, assim, também. Que eu acho que é um dos pontos que me liga muito a ele, né? Seja na natureza, tanto que eu tinha fama na Mariápolis de sair arrancando as florzinhas, né? Porque o meu Instagram era cheio de flor. Mas, na verdade, é aquele momento que eu me sinto conectada também com ele, né? Então, realmente, o dia é contemplativo, né?
E vem cá, o que você, por exemplo, se chegasse hoje uma agente que você era responsável, já misturando um pouco a vocação e a oração aí, o que você diria para ela? Qual seria o melhor conselho que você daria para alguém que está em discernimento vocacional? Cara, acho que eu falaria o mesmo que eu ouvi, né? Que para mim não teve um conselho melhor assim da nossa responsável da pré-escola, que era esse realmente se permitir se jogar na experiência, né? Se jogar nesse amor de Deus, assim, né? Então, acho que também aquilo que eu falei, né? Você dá o passo de fazer essa experiência, mas você tem que se lembrar que você vai com a sua humanidade, que você vai com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então, realmente um se jogar na experiência, nesse relacionamento com Deus, e também confiar, né? Confiar que, diante de todas as situações, se a tua escolha, se tu sentiu uma vezinha, né? Aquilo que Kiara fala, né? Se você sentir uma vezinha o chamado, cara, vai, né? Vai sem medo, assim, né? Mas é isso, também não é que não vai vir as provações, não vão vir as dificuldades, pelo contrário, elas estão também sempre presentes. Mas é o que dá o sentido também, né, para essa experiência, né? Essa nossa escolha de amar Jesus abandonado, né? De ser concreta nesse sentimento, né? De ser fiel também a Ele. Né? As coisas não é também porque quando a gente dá o passo que as coisas vão se tornar mais leve, mais simples. Não, também vão vir as dificuldades naquele momento, né? Acho que para mim, por exemplo. Desculpa. Não, pode falar, desculpa, eu te interrompi, pode continuar. E acho que também essa abertura, sabe, se comunicar. Por exemplo, para mim, eu vivi uma experiência muito bela com a minha responsável, né, com a nossa responsável de pré-escola, né, nesse sentido dessa abertura, de comunicar tudo, sabe, de comunicar a tua alma, realmente, né, porque não adianta eu ter aqueles sentimentos guardados, porque isso não vai me ajudar na experiência de discernimento. Porque se eu dou o passo de fazer essa experiência para entender o que é que Deus quer de mim, também não posso guardar aquilo que acontece diariamente comigo, assim, né? Diante das emoções, dos sentimentos, sabe? Tem que ser aberto também, né? E isso ajuda na vida com clareza, né? Eu acho que eu diria isso, né? Se joga. Acho que já ouvi isso com alguém que eu falei aqui. Já estamos no 11º episódio, então alguém falou se joga. Eu não vou falar. Acho que a gente veio da mesma formação, estamos vindo do mesmo lugar. Acho que a gente conhece a mesma pessoa, de repente pode ser que sim. Linda. O que foi que te... Eu estou falando, eu vou usar uma palavra assim, o que foi que te embriagou? O que foi que te encheu os olhos? Que te deixou como aquele emojizinho com 2 corações nos olhos quando você conheceu o ideal? Então, é uma coisa que é o motivo de eu estar aqui até hoje, né? A presença de Jesus em meio, né? Concreta, assim, né? Então, não sei, foi aquele Jesus em meio que eu conheci, que eu reencontrei, no caso, com aquela agenda, aquela caseta que me fez dar o passo de fazer aquela experiência. Aquele Jesus em meio construído entre elas. E o Jesus e meio que eu experimento até hoje dentro do Focolare, né? Nesse relacionamento, que se encontra na caridade, que se encontra num café da manhã pronto, sabe? Então, sem dúvida, é a presença de Jesus concreta, né? No nosso dia a dia, nas nossas escolhas, e de sentir também esse amor, né? Eu digo que eu tenho uma abertura muito grande com ele, e também tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, porque às vezes eu peço alguma coisa, ele vai lá e ele vai me dar. Mas acho que se ele está ali, né? Enfim, ele está ali te esperando. Então, o relacionamento é aquilo que você constrói com ele, né? Ele não cansa de perdoar. Eu ouvi de alguém, eu não lembro agora de verdade quem falou, mas ele não cansa de perdoar. A gente é que cansa de pedir perdão, né? Ele nunca vai cansar de perdoar. Eu queria registrar aqui que você é a maior audiência dessa série, né? Já Ai, pelo amor de Deus. 8 pessoas. Você está? Agradecer. Passamos o Caldeirão do Hulk agora, eu acho. Está todo mundo aí. Blogueira, né, meu filho? Pois tem muitos seguidores.
Aí, já indo para o outro aspecto da série aqui, que é o humor. Eu sempre pergunto para as pessoas, né? A gente olhava antigamente os nossos pais, nossos avós, principalmente, a igreja, né? E o ser santo de uma outra forma. Olhava Deus, lá vem o padre. Lá vem o padre, ninguém pode rir. Ninguém pode contar uma piada. Ninguém pode falar alguma coisa de diferente, que falando em humor, ela está aí. Falar algo de diferente, que já você vai muitas vezes você vai para o inferno, você vai, sabe? Tinha aquela visão bem fechada, assim, assustava as pessoas. Hoje a gente tem bons exemplos. O cara mesmo fala sobre humor, né? Enfim, a gente teve o Padre Léo, que foi quem me apaixonou muito, assim, né? De ver aquelas pregações e ele fala do exemplo do menino do martelo, que ele estava construindo a cerca, o menino ficou olhando. Você quer aprender a construir cerca? Ele disse, não, estou aqui para ver o que o padre vai dizer quando bateu o martelo na cabeça do dedo dele, né, para ver qual é a palavra que ele solta. Tem São João 23 também, e tem São Felipe Neri, Santa Teresinha, que você mesmo falou também, em vários. E eu queria te perguntar, o humor, nesses dois aspectos, vocação e principalmente oração, para ti, cabe? Como que é? O que você acha? Então, acho que eu sou uma pessoa bem-humorada. Inclusive, tá aí para confirmar, né? Eu não falo mais nada. Mas eu acho que sim, é fundamental também, né? No sentido de que torna também as coisas mais leves, né? Aquilo também, né? As brincadeiras, sabe? Essas coisinhas nos relacionamentos que também fazem parte, né? Mas tudo moderado também, né? Aquilo que você não passa a ser invasivo na vida do outro, né? Mas sim, tem que ter humor, a gente tem que estar sempre aberto também às brincadeiras. Gabi, a prova viva aí, né, Gabi? Quanto que a gente fazia festa na cozinha e tal, assim, mas acho que é aquilo também, né, de ser também esse ponto de Deus, assim, né, de trazer nesse humor, esse reflexo de Jesus, né, para que cada um que te encontre veja que realmente é Ele, né, não é você ali. Então... Entendi, massa. Já indo para a parte final, a gente conversou aqui, de fazer, eu não lembro, eu tinha um roteiro aqui, mas não. Enfim, algumas perguntas. Hoje, a Regina tem 28 anos, a Regina gosta de sair, a Regina gosta de conversar, como se a gente conversou antes, né? Quando eu te perguntei, a Regina gosta de um forró, de tomar uma coca, uma cervejinha, ter um papo. É a prova de que é possível ser normal aos olhos do mundo e ser santo. Tentar ser santo também. Sim. E, enfim, você tem algum espelho? Sim, claro. Claro, assim, né? Acho que no sentido de que também diante de cada... Acho que a gente falava muito, vou trazer sempre um reflexo da pré-escola, porque realmente foi uma das experiências muito concretas, assim, no discernimento, assim. E quando a gente se conheceu, por exemplo, né, a gente se deu conta de que a maioria de nós tinha sentido o chamado em 2017 e que também tinha uma ligação com Chiara Lucci, né? Que, inclusive, foi Chiara Lucci que confirmou a minha vocação em 2019, né? Tem história. Opa, conte. História, gostando. Então, em abril de 2019, eu participei do Encontro de Possíveis, lá na Mariápolis Gineta. E aí eu fui com o meu copinho cheio, dizendo, é isso, vamos lá, eu só vou para dizer, se a Ani disser fica, eu fico já para a pré-escola 2019. E aí cheguei no encontro e me deparei com várias dúvidas dos outros gen, de trabalho, de família, sobre maternidade, sobre matrimônio, tudo. Eu dizia, caraca,
o que é que eu tô fazendo aqui? Tipo, era meio que a realidade, né? Agora caiu a ficha, né? Será que realmente a Regina tá pronta para deixar tudo, assim, né? E aí, pronto, vim do encontro de possíveis arrasada, né? Porque, na verdade, assim, né? Arrasada por quê? Porque eu fui com expectativas, né? Então, também nas expectativas da minha certeza, né? Da minha humanidade, era e não estar aberta também aos questionamentos, né? Porque também a gente tem que ter a ciência das dificuldades, das provações, daquilo também, de ter a certeza daquilo que você está deixando, assim, deixando no sentido que, querendo ou não, vai ficar ficou uma parte da tua história, né? Então, diante dessa realidade, acabei que voltei, né, desse encontro, e participei de todos os encontros vocacionais da minha paróquia que eu estava participando. Nesse encontro vocacional, eu conheci uma comunidade, o Colo de Deus, lá de Curitiba. E aí, nesse encontro, eles me convidaram para um retiro, que ia ter, um retiro feminino. E eu dei o sim, né? Porque eu estava aberta realmente a confirmar o chamado, assim, né? Pronto, só que aí, quando eu dei esse sim, eu fiquei, meu Deus, e se, tipo, não for o focolário, né? Como é que vai ser isso aqui, né? E diante dessa experiência, eu pedi uma graça, né? Me dá uma graça para confirmar o meu carisma. Pronto, cheguei no retiro, né? Fui pro retiro, cheguei lá, uma foto de Chiara Lute. Aí eu. Tipo, No retiro da Cola de Deus. No retiro da Cola de Deus. Então ali foi confirmar, né? Dizer, Regina, não tem mais dúvida, né? Agora é só você seguir em frente, realmente, né? As dúvidas. Mas é isso também, né? As dúvidas vão vir, né? Como você vai lidar com elas é o que é o diferencial. Então, a partir daquela experiência ali, eu não me questionei mais no sentido de que não era o Focolare. Ali eu tive a certeza de que era o Focolare, né? Que era o carisma de Chiara. Então, Chiara sempre esteve presente, né? Chiara Lute, nesse meu jogo com Jesus, assim, né? Então, sem dúvida, e também, além de Chiara, Santa Teresinha, também pela sua simplicidade. Acho que já diz tudo, né? As duas são bem presentes, assim, na minha vida. Entendi. E você tem algum santo de devoção? Você falou de Santa Teresinha, vamos aproveitar Santa então. Teresinha. Santa Teresinha. Santa Teresinha, sim. O que você se arrepende de alguma coisa nessa caminhada toda aí, desde... Não precisa dizer o que é, sim ou não. Não, arrependimento não, porque se houvesse arrependimento também eu não estaria aqui no Focolare hoje, né? Seguindo a minha experiência, assim. Mas eu acho que em vários momentos eu já me questionei muito, né, tendo a certeza de que eu estava no caminho certo, assim, né, tanto que esse período de preparação para a Lopiano, por exemplo, acho que uma das experiências de mais certeza tem sido a providência, né, que chega, sabe, então eu acho que esses momentos de dúvidas, né, que acaba que eu me permito também sentir, né, porque a gente tem que estar nesse jogo também, né, de reescolher Jesus diante de todas as situações, assim, né. Mas arrependimento, sem dúvida, eu faria tudo de novo e no tempo certo. Se assim, jogaria, como você falou, né? Me jogaria, me ralaria toda. Enfim, sem dúvida. Mais duas perguntas. A primeira, você pode escolher alguém que você queira perguntar, o seu espelho, algum santo. Qual santo você escolheria e o que você perguntaria a ele? Assim? Por exemplo, Chiara. A mesma pergunta que eu fiz para a Gabi. Encontrando as duas Chiaras. Se tivesse a oportunidade agora, sentar numa mesa de um bar, de um restaurante, com as duas Chiaras, o que você perguntaria a elas? Nossa, ainda não tinha parado para pensar nisso, não. Mas eu acho que... Não sei, eu pediria, na verdade, né? Pediria de continuar tendo a graça, né? Para cada momento. E que elas não soltassem a minha mão, né? Eu acho que nesse período também de discernimento constante, a gente precisa estar sempre unido, né? E também criar mais firme o laço com Jesus, assim. Então, eu pediria para elas não soltarem a minha mão, assim, né?
E que se realmente eu estivesse no caminho certo, elas continuassem firmes ali comigo, né? Mais nada, nenhuma curiosidade, assim? Curiosidade. Não, assim, tem muitos momentos que eu me pego conversando também, assim, nesses diálogos com Jesus, que eu, tipo, me pergunto também, né? O que fez também, porque eu me sinto também escolhida por Kiara, né? Por Kiara Lubick. Então, às vezes eu sinto essa conexão muito forte, né? Então, eu acho que a pergunta seria, Kiara, por que você me escolheu assim, né? Então, mas nesse relacionamento aberto mesmo com ela, então, que eu não cheguei a conhecer a Kiara, né, pessoalmente. Então, Quem dera a gente tivesse conhecido. sim. E a última, aliás, o que a Regina de agora, que está falando comigo, diria para a Regina mais nova, adolescente, ou que se questionou muitas vezes? Se você pudesse dar um conselho. Cara, eu acho que diante de todas as experiências que eu vivi, tudo veio para acrescentar, sabe? De uma forma muito positiva também. Inclusive as experiências de dores, mas eu diria para confiar mais, sabe? Para a Regina de antes, eu diria para ter mais confiança realmente no amor de Deus, assim. Por muitas vezes eu fiquei mais para lá do que para cá, assim. Mas que também fizeram parte dessa experiência que eu vivo hoje, né? Senão aqui não estaria. Que massa. Bom, chegamos então ao final. Eu queria muito te agradecer por ter estado aqui com a gente, ter encerrado a primeira temporada desse ciclo aí que eu resolvi fazer, por ter ajudado. Acho que muita gente que ouvir a sua história vai ajudar, essa sua história vai ajudar no discernimento de muita gente. Por isso eu te agradeço. Agradeço a Gabi por ter indicado você, né? Porque eu perguntei, mas Gabi, e a Regina, será que eu chamo? Chama, ela tem uma história muito bonita. Chama. Ai, Gabriela. Vamos chegando ao final. E como a gente sempre faz aqui, não sei se você pode assistir todo o da Gabi, mas a gente sempre faz uma oração final. Então a gente pode rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você puxa e eu te acompanho. Mas também queria agradecer a você, né? Porque acho que contar também um pouco da história faz a gente relembrar, né? O nosso sim diário e realmente se recolocar diante de Jesus, né? Sim, ajuda. Obrigada. Eu que agradeço, que isso. A maior audiência do programa. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória Maria, ao Mãe Pai, do ao Filho. Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, Mãe da Unidade. Prega per noi. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Franco. Obrigada, Gabriela. Obrigado, Gabi, por ter acompanhado a gente, ter participado do chat. Obrigado a vocês que viram a gente. Lembrando que está aqui embaixo o link, disponível no Spotify, no Google Podcast. Acho que amanhã ou depois vocês podem atualizar aí. Regina, um beijo. Deus te abençoe e a gente se topa. Amém, Gabriel. Obrigada, toda a unidade. Toda a unidade.